No vídeo de hoje tem pastor Elias Cardoso, que rebate a pregação da pastora Helena Raquel feita nos Gideões 2026. Temos também resposta dada pela pastora Helena Raquel àqueles que se oporem à mensagem que foi pregada. Tem uns itinerantes pregando por aí que no meio das mulheres crentes há espancamento, há abuso. Os pastores não reagem. Mentira! Sim, entre as mulheres crentes, há sim algumas que apanham de seus maridos, alguns cantores da igreja, alguns evangelistas e até mesmo pastores. Mas não são todos os pastores que passam a mão na cabeça dessas pessoas. Alguns pastores, às vezes não renomados, como o pastor Elias Cardoso, eles não passam a mão na cabeça desses tais membros. Mas há sim aqueles pastores que o dízimo importa mais, que a oferta importa mais, e eles passam a mão na cabeça do abusador, do pedófilo, do adúltero e daquele que espanca a sua esposa em casa. A violência contra a mulher, ela não só é real dentro da igreja, quanto fora da igreja também. O que a pastora Helena Raquel falou no culto dos Gideões foi simplesmente um alerta do que acontece dentro e fora da igreja. O pastor repreender ou até mesmo denunciar um ato de espancamento de um marido à sua esposa é mais do que a sua obrigação. Até porque, caso contrário, esse pastor está sendo conivente com o crime feito pela pessoa. Esses itinerantes não são frequentadores de culto, não participam de culto de oração, nem de ensino, nem de escola dominical, e vem falar o que não existe. A verdade dói. Obviamente, a primeira coisa que se tenta fazer é arrumar meios de desculpar-se dos seus erros, colocando culpa nos outros. Nós conhecemos muito bem a história de Adão e Eva, que quando Adão come do fruto, seus olhos se abrem, Deus na viração do dia vai chamar Adão, e a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Adão faz é colocar culpa em Eva, e Eva colocar culpa na serpente. Isso é tradicional do ser humano, tentar tapar o sol com a peneira. É mais fácil colocar culpa em itinerante, independente de se ele vai para a oração, se ele deixa de ir para a oração, se ele frequenta cultos ou não frequenta cultos, do que assumir que a igreja também é composta por seres humanos que falham, que erram e que também precisam ser regenerados em Deus. E sim, há pessoas mal intencionadas dentro da igreja, as famosas lobos em pele de cordeiro, que muitas das vezes fazem com que as pessoas justas de verdade sofram o dano, enquanto o pastor da igreja só quer o dízimo e a oferta daquela pessoa. Pastor não, eu chamaria de mercenário, como disse Jesus. Jesus é o dono, aleluia, de tudo. Ele chama a mulher do poço, vem comigo, e tira a mulher daquela situação terrível. A mulher apedrejada ali em vias de execução, vem comigo, eu te livro desse atentado, dessa situação. Vocês acham que durante o culto, no meio da pregação, enquanto ele faz uma pergunta dessa, alguma mulher vai ter coragem de levantar e envergonhar o seu marido, dizendo que foi abusada ou até espancada por ele, sabendo das consequências que ela vai enfrentar em casa? Muitas das vezes essa consequência não é somente apanhar em casa. Essa mulher foi treinada psicologicamente para poder acreditar que se ela fizer uma denúncia ao seu marido, ela vai estar envergonhando a igreja, ela vai estar envergonhando o corpo de Cristo. É bem nítido no olhar das irmãs que estão neste culto, elas estão envergonhadas com a palavra do pastor, porque muitas das vezes ela sabe de uma vizinha, ela sabe de uma amiga, ela sabe de alguém que está passando por essas coisas e não pode denunciar porque psicologicamente ela está sofrendo e acha que vai envergonhar a igreja e envergonhar também o seu marido. Não é que elas não conheçam o seu direito, mas sim que elas têm medo de ir adiante e acabar sofrendo mais ainda as consequências. E chama a mulher do poço, vem comigo, e tira a mulher daquela situação terrível. A mulher apedrejada ali em vias de execução, vem comigo, eu te livro desse atentado, dessa situação. Aí vão falar por aí, para os incrédulos nos aplaudir, que no meio da igreja tem um monte de mulher abusada. Onde tem mulher abusada aqui? Que Deus não revela, que Deus não providencia o socorro e tira
e tira e dá livramento. Onde tem mulher abusada? Às vezes parece que a gente ainda está na idade da pedra. Ainda parece que a gente está vendo Daniel Berg, Gunnar Wingre vindo pregar no Brasil. Ainda parece que a gente está vendo os primeiros crentes que não sabiam distinguir uma coisa da outra. Os primeiros crentes que só oravam e só jejuavam e tudo estava bem. Acreditavam que se o mal viesse era de Deus. Só que, na verdade, o que acontece é que nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e conhecemos muito bem Romanos capítulo 13, que diz que toda autoridade é composta por Deus. Eu fico envergonhado quando eu vejo um pastor falando essas coisas, dizendo que Deus livraria se houvesse alguma coisa dessa acontecendo com alguma irmã, acontecendo com um filho de uma irmã, uma filha de uma irmã, se fosse caso de pedofilia, se fosse caso de espancamento. Só que nem tudo, gente, Deus vai intervir. Tem coisas que a gente precisa fazer, tem coisas que a gente precisa agir. Então, se o teu marido te espanca, se o teu marido, teu tio, sei lá, teu pai é um pedófilo, alguém é um espancador com a sua esposa, com seus filhos dentro de casa, 190 neles, denuncie. Antes que aconteça com você o que aconteceu com Frida Wingre, esse é o terrível passado da Assembleia de Deus que muitos escondem, não querem que você saiba. Eu vou deixar aqui a capa do vídeo, você vai procurar no canal o que eu falei sobre como Frida Wingre morreu pelas mãos da igreja. Muito interessante ver pastores como o pastor Elias Cardoso falando sobre algumas polêmicas. Por quê? Porque a gente consegue entender que muitos pastores não têm discernimento do que é uma palavra profética. A palavra profética para alguns é simplesmente o famoso reteté, é o famoso pega na mão do teu irmão, é o chacoalho teu irmão. Só que na verdade a palavra profética ela tem o poder de levantar e destruir, derribar e reerguer. Ela tem um poder tão grande dado por Deus de construir impérios e derrubar impérios. A palavra de Deus é conhecida por todos, pelo menos eu acredito que ela é para exortar, para consolar e para confortar. Isso que ela fez foi uma exortação, ou seja, um alerta para que não caiamos em determinadas coisas. Paulo diversas vezes advertiu Timóteo de algumas coisas. E isso é muito importante frisarmos, porque é importante entendermos que a exortação é um alerta para que não caiamos em tais coisas. Paulo disse para ele, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, não deixe que ninguém despreze, isso é um futuro, é um alerta. Por quê? Porque a igreja atual gostava de desprezar quem era mais jovem. Isso é uma mera coincidência dos tempos atuais. A missão não está cumprida. Não está cumprida. Eu só comecei. Eu tenho uma missão, né? Espiritual. Eu tenho uma missão como mensageira que eu venho desenvolvendo todos esses anos, né? Inclusive, a palavra profética foi entregue pela mãe desse tio meu, que chegou aqui na live, meu tio Rogério. A mãe dele disse pra minha mãe, quando não tinha ultrassonografia, que ela ia gerar uma mulher, né, que seria uma missionária, que iria pregar em muitos lugares. E essa palavra se cumpriu. Então, eu venho pregando a palavra de Deus esse ano. E você, acha que o pastor Elias Cardoso está correto em sua fala durante uma pregação na sua igreja sobre o caso de pedofilia e feminicídio? Comenta aqui nos comentários.